Graças a Deus, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, com muita alegria eu vos saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os amigos e irmãos, uma boa noite de salvação. Que Deus honre, que Deus abençoe cada um dos nobres que estão conectados conosco nessa live poderosa do Café com Bíblia. Deus abençoe aí o João, Deus abençoe a Bia, Deus abençoe o Jailton, nosso amigo, enfim, Deus abençoe o César, que a boa mão de Deus possa alcançar vocês. Deus abençoe o Jabes, todos que estão ligadinhos conosco. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, eu trago nesta oportunidade uma palavra da parte de Deus para a sua meditação espiritual. Essa noite fica conosco até o final dessa reflexão, pois o Senhor Deus tem uma palavra profética, uma palavra poderosa, uma palavra tremenda ao seu coração. Esta noite pode ser a noite da sua bênção, pode ser a noite da sua vitória, pode ser a noite da sua conquista, pode ser a noite da mudança de cativeiro. Eu creio na palavra do bom mestre. Pastor, qual é o tema da reflexão essa noite? É um tema bastante conhecido. Eu quero falar com vocês sobre um dos grandes personagens da Bíblia, né? Um dos patriarcas ali, chamado José. Então, o tema, nós vamos falar sobre roubaram a túnica, mas não tiraram os sonhos de José. Roubaram a sua túnica, mas não tiraram os seus sonhos. Para tanto, eu quero deixar 2 versículos da Bíblia para nossa meditação nesta oportunidade. Aqui no livro do Gênesis, no capítulo de número 37, o verso 20 fala assim: Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos, Agora o verso de número 23 fala assim: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia. Então observe comigo, no versículo de número 20, a Bíblia fala que eles odiaram José, os seus irmãos, e lançaram numa cova, e ali tramaram mal contra a vida dele por causa dos seus sonhos. E no verso 23 fala que tiraram a túnica dele. Então perceba, aqui, queridos irmãos, está falando sobre o patriarca José, um grande herói da fé. A Bíblia fala que José ele vai nascer na casa de Jacó. E é interessante que quem tem sonhos de Deus, ele vai passar por processos até os sonhos de Deus se realizar na vida dele. Você que está me assistindo aqui essa noite, nessa live Café com Bíblia, eu tenho plena convicção de que Deus, ele sonhou algo grande para você. E os sonhos de Deus na sua vida irão se concretizar, irão se realizar. Não é porque eu estou falando, é porque Deus, ele vela para cumprir com a sua palavra. Então você é um sonhador, você carrega dentro de você sonhos de Deus. Assim como esse moço chamado José, ele carregava dentro dele sonhos da parte de Deus. Ele vai passar por alguns processos para que os sonhos de Deus viessem a se realizar de maneira tremenda. É interessante que o texto do capítulo de número 37 do livro do Gênesis começa falando que José ele trazia uma má fama diante dos seus irmãos.
diante dos filhos de Bila. Então perceba que quem é chamado para sonhar, ele não vai agradar a grande maioria. Quem é chamado para sonhar sonhos de Deus, ele não vai agradar a plateia. Quem é chamado para sonhar sonhos de Deus, ele não vai receber aplausos e nem tapinhas nas costas. Então pode ter certeza que você tem sonhos de Deus e não vai ser fácil você passar o processo, mas aguenta firme, sustenta firmemente, com firmeza, olhando para Jesus de Nazaré, que ele te dará força para você realizar os sonhos e ser um vencedor na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então o texto bíblico vai nos dizer que Jacó, ele vai confeccionar algumas túnicas e Jacó, ele vai distribuir algumas túnicas para os seus filhos, Rúben, Simeão, Levi, Naftali, Dan. Então cada um deles vão receber uma túnica. E José, sendo um dos filhos de Jacó, José também vai receber uma túnica. Só que o texto bíblico, ele é enfático. O texto bíblico, ele é bastante coerente, porque o texto bíblico vai nos dizer que Jacó, ele fez uma túnica de várias cores e deu para o seu filho José, que era o seu filho caçula. Então, todas as vezes que os seus irmãos olhavam para a túnica de José, eles ficavam com inveja, porque eles não se contentavam com a túnica deles. Pode perceber, todo invejoso é assim. Todo invejoso, ele não se contenta com aquilo que Deus deu para ele, e ele cresce os olhos na túnica dos outros. Este é o invejoso. E a Bíblia fala que Jacó vai fazer uma túnica de várias cores e vai dar para José. Então, todas as vezes que José estava na mesa do café da manhã, todas as vezes que José estava entre os seus irmãos não olhavam para ele de uma maneira amigável, mas o texto bíblico fala que eles falavam de maneira pacificadamente com José. José, ele não era mais tratado da mesma maneira depois dessa túnica de várias cores. Só que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus vai dar a José 2 sonhos. Preste bastante atenção. O tema da reflexão é: roubaram a túnica, mas não tiraram os sonhos. Roubaram a túnica, mas não tiraram os sonhos de José. Preste bastante atenção, fica comigo até o final dessa live, que Deus tem coisas lindas para repartir com a sua vida aqui nesse Café com Bíblia. Então a Bíblia fala que certa manhã, José está na mesa, quem sabe, tomando o seu café com seus irmãos, com o seu pai Jacó e sua mãe. E de repente José pede a palavra e se dirige dizendo assim para os seus pais e para os seus irmãos: olha, pessoal, eu quero contar algo para vocês. Eu quero falar de um sonho que eu tive. O sonho que eu tive era esse, que eu saía ao campo a atar molhos. Eu saía ao campo para pegar molhos. E vocês também saíam ao campo, vocês também se dirigiam ao campo para pegar molhos. Só que eu vendo no sonho, eu percebi que os molhos de vocês arrodeavam em volta de mim, eu ficava no meio. Só que os molhos de vocês se inclinavam para o meu molho e eu, no meio da roda, contemplava aquilo. Ora, esse sonho causou, quem sabe, até mesmo tristeza no coração de alguns dos seus irmãos. Eles diziam assim: oxalá, tomara que seja isso verdade, que José vai reinar sobre nós e nós iremos nos inclinar perante ele. E se não bastasse o primeiro sonho dos molhos, a Bíblia fala que José tornou a sonhar um segundo sonho.
ou glória? Aqui eu começo a aprender algumas verdades. Primeiro, quando Deus tem algo para entregar na vida de alguém, Deus faz a pessoa sonhar. Pode ser o inimaginável, pode ser grandes conquistas, mas quando o sonho é de Deus, Deus ele mostra, Deus ele faz a pessoa sonhar, Deus ele faz você acreditar naquilo que ele está te concedendo. E a Bíblia fala que José tornou a sonhar. Você sabia que o sonho é de Deus? O sonho é de Deus, por quê? Porque a Bíblia, ela nos fala assim, que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos e os vossos jovens terão visões. Então, nos últimos dias, os velhos sonharão sonhos. Por quê? Porque os sonhos são de Deus. Então, José, assentado na mesa, ele pede a palavra e José vai recitar o segundo sonho. O segundo sonho de José, a Bíblia fala que ele vai ver no sonho, ele vai contemplar no sonho, ele vai ver o sol, vai ver a lua e vai ver 11 estrelas se inclinando para ele. Ora, ele tinha 11 irmãos. Se ele vê o sol e a lua representam o seu pai e a sua mãe. E as 11 estrelas que se inclinavam para ele representam os seus 11 irmãos. Ora, depois que José conta esse segundo sonho, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que a fúria aumenta dos seus irmãos contra a vida de José. Mas deixa eu já liberar uma palavra da parte dos céus para a tua vida. O inimigo pode até rugir, o inimigo pode até bolar estratégias, planos para te destruir. Ei, mas o inimigo não tem poder sobre a tua vida. A Bíblia fala que Jesus veio para desfazer as obras do adversário, e maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jacó, ele vai dar uma ordem para José e vai dizer assim: José, vai atrás dos seus irmãos que estão em Siquém. Eles estão apacentando gado. Vai ver como é que eles estão, se eles precisam de água, se eles precisam de comida. E a Bíblia fala que José, ele vai sair ao campo, ao encontro dos seus irmãos. Ele não acha os seus irmãos em Siquém. Então ele encontra um homem, o homem vai dizer para ele que os seus irmãos estão em Dotã. Então quando José chega em Dotã, a Bíblia fala que avistaram José de longe. Olha que interessante. Os seus irmãos olharam de longe e avistaram José. E já foram dizendo: lá vem o sonhador. Lá vem o menino que gosta de sonhar. Lá vem o jovem que não faz outra coisa a não ser sonhar. Deixa eu te dizer algo nesta live. Não deixa que a voz dos outros venha cobrir o teu sonho. Não deixa que a opinião de terceiro roube os sonhos de Deus da tua vida. Os irmãos de José olharam para ele de longe e já foram colocando apelido. Lá vem o sonhador. Ei, amados irmãos, para quem tem sonho de Deus, apelido nenhum pega. Sabe por quê? Porque dentro da Bíblia, Jesus ele não chama ninguém por apelido. Jesus, Deus, só chama por nome. Você quer alguns exemplos que Deus te chama pelo nome? Vou citar rapidamente alguns exemplos de que Deus chama pelo nome. A Bíblia fala que Deus chegou no Éden e chamou Adão pelo nome, dizendo: Adão, Adão, onde é que tu estás? E Adão, que tinha pecado, estava escondido atrás das folhas de figueira. Deus só chama pelo nome. Jesus chegou debaixo da figueira, olhou para cima em Lucas capítulo 19 e disse assim: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Jesus só chama pelo nome. Deus chamou Samuel 3 vezes: Samuel, Samuel. Na 4ª vez ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
Deus só chama pelo nome. Jesus chegou no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, e chamou Saulo pelo nome. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Então, Deus só chama pelo nome. É bíblico? É. A Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer no livro do profeta Isaías, capítulo 43, o verso 1 fala assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Então eles colocaram apelido em José, chamando ele de menino sonhador, em outras palavras, menino aventureiro, que só sabe sonhar. E bolaram um plano para tirar a vida de José. Olha, vamos matar o nosso irmão. E a gente fala para o nosso pai Jacó que uma besta fera encontrou ele no caminho e devorou ele, e ficará tudo certo. Mas a Bíblia fala aqui em Gênesis capítulo 37 que Rúben, um dos seus irmãos, vai defender ele, vai dizer assim: não vamos matar o nosso irmão, vamos jogar ele numa cova, mas não vamos tirar a vida dele, vamos poupar a vida dele. Aqui eu aprendo alguma lição. Na vida espiritual, sempre vai ter aquelas pessoas que vão estar dispostos a te matar, mas não é te matar tão somente fisicamente. Quantas pessoas que querem nos matar espiritualmente, que querem nos matar com um pouquinho de fermento, que quer nos matar com a palavra negativa, que quer nos matar com a palavra de derrota. Tem muita gente que diz que é nosso amigo, é amigo nada, amigo da onça, querem nos matar. Mas a Bíblia fala que Rúben se levantou no meio e disse assim: não, vamos poupar a vida do nosso irmão. Por quê? Porque na nossa história sempre vai ter um Rúben, na nossa história sempre vai ter um defensor, na nossa história sempre vai ter alguém para nos defender do perigo e do mal. Sabe o que significa, o que representa a atitude de Rúben? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso amigo, ele é o nosso defensor. O Espírito Santo de Deus é o teu protetor. O Espírito Santo de Deus é a tua proteção, é ele que está te defendendo. E para te defender contra os teus acusadores, a Bíblia fala que ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo, só para te dar vitória. Bendito é o nome do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que quando José chegou perto dos seus irmãos, a fúria deles era por causa da túnica. É aqui que eu quero chegar. Já estou quase finalizando. É na túnica. Porque quando José chega perto dos seus irmãos, os seus irmãos arrancam a túnica dele. Por quê? A raiva dos irmãos era por causa da túnica de várias cores. Os ciúmes dos irmãos de José era por causa da túnica de várias cores. A inveja, o veneno da inveja da vida dos irmãos de José era por causa da túnica de várias cores que o seu pai Jacó fizera e dera para ele. Ei, túnica fala de destaque. Túnica fala de conquista. Túnica fala de honra. Ei, quem sabe nessa noite, Deus ele já te vestiu de túnica. Eu não sei qual é a túnica que você está vestida ou vestido. Eu não sei qual é a túnica que Deus tem te dado. Mas Deus tem entregado algumas túnicas nas tuas mãos. A túnica do destaque, quando você faz tudo bem feito. A túnica da honra, quando Deus te honra aonde você chega no ambiente. A túnica da motivação. Sabe aquele ambiente desmotivado, mas quando você chega, alegra o ambiente? É túnica. A túnica da diferença. O que você faz, você procura fazer com excelência. O que é isso, pastor? É túnica. Mas estão de olho na sua túnica. Mas a Bíblia Sagrada nos fala que tiraram a túnica de José, mas não roubaram os seus sonhos. Eu vou repetir isto porque é forte. Tiraram a túnica, roubaram a túnica de José, mas não tiraram os seus sonhos. Aqui eu concluo essa palavra. Pastor, por que roubaram a túnica de José e não tiraram os seus sonhos?
Lá vai a primeira palavra, porque tiraram, roubaram a túnica de José e não roubaram os seus sonhos. Roubaram a túnica de José, porque a túnica é palpável, a túnica, você sente ela, a túnica é palpável, você sente ela, mas roubaram a túnica, mas não tiraram o sonho de José. Por quê? Porque o sonho, ele é abstrato. Você não pega o sonho, mas os sonhos está dentro de você. Roubaram a túnica, mas não tiraram os sonhos. Por que roubar a túnica? Porque a túnica está aqui fora. A túnica está do lado de fora, mas os sonhos está do lado de dentro. O inimigo pode até roubar aquilo que está do lado de fora, mas aquilo que está do lado de dentro, o inimigo não tem poder de roubar. Roubaram a túnica, mas não tiraram os sonhos. Sabe por que roubaram a túnica? Porque a túnica se vê, a túnica é visível, a túnica você contempla. E por que não tiraram o sonho? Porque o sonho você não se vê, mas você sabe que quem projetou, programou os sonhos foi o Deus Todo-Poderoso. Por que roubaram a túnica e não tiraram o sonho? Simples, porque a túnica, ela acaba. A túnica de tecido, um dia, ela acaba. E por que não tiraram os sonhos de José? Porque os sonhos, eles são eternos. Podem até roubar a tua túnica, mas não vão roubar, não vão tirar os sonhos de Deus de dentro de você, porque os sonhos de Deus são eternos. É por isso que a Bíblia Sagrada nos fala que aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu, aquilo que não desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Roubaram a túnica de José, mas não tiraram os seus sonhos. Pastor, por que roubaram a túnica de José e não tiraram os seus sonhos? Roubaram a túnica de José, porque a túnica de várias cores de José, a túnica era de baixo, oh glória. E os sonhos, pastor? Os sonhos era de cima. Tudo que é de baixo, o inimigo pode roubar, mas aquilo que é de cima, o inimigo não toca, o inimigo não rouba, o inimigo não furta. Roubaram a túnica porque a túnica é de baixo. A túnica é de baixo, fala de coisas passageiras. A túnica é de baixo, fala de coisas perecíveis. A túnica é de baixo, fala de coisas temporárias. E os sonhos, pastor? Os sonhos é de cima, e aquilo que é de cima é duradouro, e aquilo que é de cima é eterno. É por isso que Paulo, quando escreve o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, Paulo disse assim na sua carta à igreja de Colosso, dizendo: pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são de baixo. Buscai. Além de pensar, eu tenho que buscar as coisas que são de cima. Roubaram a túnica, mas não tiraram os sonhos de José. Para terminar essa palavra de reflexão, por que roubaram a túnica? Quando roubaram a túnica, aleluia, está dizendo o texto bíblico, está querendo dizer para nós que levaram José para longe dos seus amigos. Quando rouba a túnica dele, automaticamente leva-se José para longe dos seus amigos. José fica afastado dos seus amigos porque roubaram a sua túnica, mas não tiraram os seus sonhos. Ele continuou perto de Deus. Está entendendo a revelação
da palavra nessa noite, a revelação da palavra nessa noite é essa: pode até roubarem a tua túnica e te projetarem, te deixarem longe dos teus amigos, mas é melhor ficar longe dos amigos do que longe de Deus, porque José estava longe dos amigos, porque perdeu a sua túnica, mas eles não tiraram os sonhos de Deus de dentro de José. Isso fez com que José ficasse perto de Deus. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Perca a tua túnica, mas não fique longe de Deus. Perca a tua túnica, mas permaneça perto de Deus, perto dos céus, perto dos sonhos. Ei, amados irmãos, fique com essa palavra. Deixa-te tirarem a túnica, porque na trajetória da tua vida, você vai receber muitas túnicas que Deus vai te dar. Deus vai te vestir com a túnica da palavra, com a túnica da motivação, com a túnica do encorajamento, com a túnica do destaque, com a túnica da honra, com a túnica do crescimento, com a túnica da influência, com a túnica da serenidade. Isso são túnicas que Deus nos veste. Mas se alguém tirar a túnica que você está vestido, não se preocupe, porque os irmãos de José roubaram a túnica de várias cores dele, mas os irmãos de José não tiraram os sonhos de Deus da vida do jovem. Ei, não vai ter nada, não vai ter ninguém que tire os sonhos de Deus de dentro do seu coração. Então, sonhe e ouse sonhar. Sonhe alto, sonhe grande, porque os sonhos de Deus na sua vida se cumprirá para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. José perdeu a túnica, mas José não perdeu o caráter. José perdeu a túnica, mas José não perdeu a sensibilidade e o entusiasmo de um campeão, de um vencedor, de alguém que tem promessa. Esperou 2 anos, foi vendido, foi preso, mas foi tido como escravo, mas num belo dia a promessa de Deus se cumpriu na vida de José, e Deus levantou ele para ser governador da terra do Egito. Agora ele não é mais mandado, ele manda. Agora ele não recebe mais ordem, ele dá ordem, porque ele acreditou nos sonhos de Deus. Perdeu a túnica bonita? Perdeu a túnica, mas não perdeu os sonhos de Deus da vida dele. Então, na trajetória da história da sua vida, não perca os sonhos de Deus por nada. Ainda que você perca a túnica, mas os sonhos de Deus, ninguém vai tirar, vai roubar os sonhos de Deus de dentro do seu coração. Então, que Deus te honre, que Deus te abençoe. Fique com essa palavra, reflita nessa palavra. Roubaram a túnica, mas não tiraram os sonhos. Roubaram a túnica, mas não tiraram os sonhos. Roubaram a túnica, mas não tiraram os sonhos. Que Deus te honre, que Deus te abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não vai embora, porque não acabou, tá bom?